Capítulo 3. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão à direita. Itens 5 e 6. O óbvio da viúva. Jesus estava sentado em frente ao gasofilácio, local na época em que as pessoas depositavam as esmolas, e ali ficou a observar o modo com que as pessoas doavam o seu dinheiro. Uns ricos doavam grandes valores em dinheiro, outros, nem tão ricos, doavam valores menores. E assim, de pessoa em pessoa, a caixinha de donativos aumentava. Até que surgiu uma pobre senhora. Ela era viúva e também era uma pessoa muito necessitada. Mas ela, de bom coração, depositou ali 2 moedinhas. Ao ver o gesto da viúva paupérrima e a observar o desdém compassivo dos discípulos, o mestre, que via além das aparências, chamou-lhes a atenção para o fato e explica: olhem, ela deu mais que todos. Os olhares dos discípulos se transformaram em outros tantos pontos de interrogação duvidosos, até que o mestre completa a frase: todos deram o que lhes sobrava, mas esta deu tudo o que tinha para viver. Nesta passagem, o mérito da ajuda não tem qualquer relação com o valor material, mas com a generosidade e o desprendimento que acompanham o gesto. Observado da ótica da fé, não é relevante o tamanho maior ou menor dessa obra, mas sim a boa vontade e o esforço que todo crente sincero deve empregar em prol de todo aperfeiçoamento próprio, da melhoria de suas condições e de seus semelhantes. O valor das obras não está nas suas grandes proporções, mas na pureza da intenção com que são executadas e no esforço empregado para seu alcance. A viúva pobre fez mais deitando no gasofilácio do templo 2 moedinhas do que os ricos que ali despejavam punhados de ouro. O óbvio da viúva representa um valor maior, porque é a expressão do sumo esforço. Era tudo que ela possuía. Dando tudo, não podia dar mais. Segundo o critério da soberana justiça, o que tem mais valia não é o que se vê e que se exterioriza, mas o que não se vê e o que permanece oculto nos membros inacessíveis do coração. A sinceridade com que agimos, os motivos menos egoístas que determinamos os nossos proceder, tais como os elementos que estabelecem o valor maior ou menor dos nossos feitos. Há muita gente cujas obras o mundo ignora de alto merecimento aos olhos de Deus. Há outras aos quais o século rende louvores, cujo mérito pesa por quase nada na balança da justiça incontestável do Senhor. Nossos atos são como metais. Não é a quantidade, mas a qualidade que estabelece a sua valia. Não é o volume, nem o peso. É o quilate que dá a excelência e a superioridade. Algumas pessoas afirmam que gostariam de ser ricas, a fim de poder fazer o bem em larga escala. Chegam a esperar o auxílio divino em mirabolantes projetos, em nome da nobreza do fim que almejam. Contudo, se fossem honestas consigo mesmo, admitiriam que pretenderiam, antes de tudo, viver luxuosamente. Sem dúvida, se enriquecessem, fariam caridade material, talvez até de forma abundante. Mas primeiro realizariam suas fantasias, comprariam coisas caras e bonitas para si próprias. O enunciado do Evangelho evidencia a relação do melhor dos bens, não dependendo das vastas posses materiais. Basta fazer o que estiver ao seu alcance. O valor não reside na riqueza da doação. O mérito é proporcional ao sacrifício necessário à prática do ato. Quanto mais difícil, mais meritória a ação, mais ela repercute perante Deus. Sem dúvida, o ideal é fazer o bem sem sequer refletir a respeito de eventuais benefícios. Nessa linha, Jesus afirmou que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. É o sinal de que os atos nobres não devem ser alardeados
e nem envoltos de criteriosas análises a respeito dos seus reflexos. O Espiritismo ensina que a felicidade de um espírito é proporcional ao seu gabedal de virtudes, ou seja, ao que ele acumulou de qualidades morais e atributos positivos ao seu caráter. Também diz que a sublimidade da virtude reside no sacrifício do interesse pessoal pelo bem próximo, sem segundas intenções. Apenas um espírito de bom coração é capaz de sacrificar pelo bem alheio, sem esperar nada em troca. Fazer doações em pouco exige sacrifício, está no alcance de todos. Doar do que sobra, embora desejável, não é algo difícil. Entretanto, sacrificar-se em prol do ideal ou de outro ser humano pressupõe uma boa dose de maturidade espiritual. Atos desprendidos e custosos pressupõem a assimilação da lei da fraternidade que rege a vida. Para ser generoso até as últimas consequências, é preciso compreender as superiores finalidades da existência. A suprema virtude repercute na ordem cósmica e traz a suprema felicidade. Como ela não é uma dádiva, mas uma conquista, deve ser desenvolvida. Quando Jesus, o mestre dos mestres, esteve encarnado na terra, juntou um grupo de homens e os chamou apóstolos e, após nomeá-los, disse-lhes: ide pregai o meu evangelho a todos os homens. O evangelho de Jesus deveria falar a todos sobre o amor de Deus para com a humanidade. Dizer a eles que a misericórdia divina é estendida a todos e não existem escolhidos. Esta era a missão de Jesus, o meio nazareno, ensinar a todos que Deus Pai é de infinita misericórdia, soberanamente justo e bom. Era essa a boa nova que deveria escolher, que encher o mundo de esperanças e alegrias. E a notícia, espalhando-se, realmente alcançou o seu objetivo, que era levar aos corações aflitos a consolação e a certeza da filiação divina. Assim surgira para o mundo uma nova era, a era de Cristo. E vim para que tenha a vida e tenha a abundância. Era a mensagem principal do meio nazareno. Fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Só podemos ser felizes quando vemos os nossos irmãos felizes também. Agora uma pergunta. Como seguir o modelo de Jesus Cristo e praticar caridade no nosso dia a dia? Antes de responder essa questão, eu vou fazer um parêntese, tá? E recorrer a um conto verídico muito bem registrado em uma das obras do Padre Julián. O ritual do Rosário das Santas Almas Benditas, a presença da Irmandade dos Semirombas e Sacangás na Umbanda. O Sebiromba Bezerra de Menezes. Certa feita, acabada a sessão espírita, descera Bezerra de Menezes, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira, quando localizou um irmão de seus 45 anos, em cabelos em desalinho, com uma roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para resolver. Ó bendito os que têm os olhos do coração, e Bezerra os tinha. Ele levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu com atenção o desabafo e o pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e os 2 filhos doentes e famintos, e o mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou-se os olhos e, já molhados de pranto, olhou para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração para Maria Santíssima, ser anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a Mãe Divina Mestra, a nossa Mãe querida? Tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então,
em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abarcou o desesperado irmão, envolvendo-o demoradamente. E despedindo-se disse: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os. Confie nela, no amor da rainha do céu, que seu caso há de ser resolvido. Bezerra partira a caminho do seu lar, meditava. Teria cumprido seu dever? Será que possibilitar ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? Não possuía nem dinheiro, o próprio anel de grau que já não estava mais no seu dedo, tudo havia dado. Não tendo dinheiro, dera algo de si mesmo, vibrações, bom ânimo, moeda da alma, ao irmão sofredor, e não tinha certeza que isso bastara. E nesse estado de espírito, preocupado pela sorte do seu semelhante, chegou ao lar. Uma semana se passara, e Bezerra não se recordava mais dos sucedidos. Muitos eram os problemas alheios. Após a sessão de terça-feira, descia as escadas da febre. Alguém no mesmo lugar da escada, trazendo uma fisionomia toda em emoção de agradecimento, tocou-lhe o braço e dizendo-lhe: venho agradecer-lhe, Dr. Bezerra, o abraço milagroso que me deu a semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui saí, logo sentindo-me melhor, em casa, cumpri o seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu, na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois todos dormimos todo bem. No dia seguinte estávamos sem febre e como que alimentados. E me veio a inspiração. Guiou-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu, ouviu meu problema, concedeu-me a mim e me deu um emprego e no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, o maior e melhor do que um dinheiro. Agora, voltando à pergunta: como seguir o modelo de Cristo e praticar a caridade no nosso dia a dia? Estendendo-se o nosso afeto, compreensão, paciência e o perdão àqueles com que convivamos mais de perto, auxiliando sempre os irmãos necessitados, não apenas com bens materiais, mas com riquezas do nosso coração. Outra pergunta: sendo a miséria do mundo tão grande, de que adianta uma ação individual se não pode resolver? Não se pode acabar com a miséria do mundo com uma pequena ação, mas através delas as dores de um afortunado podem ser minoradas, a fome de um carente saciada e a solidão de um irmão atenuada. Grato a todos.